Recentemente eu mudei para Portugal e eu decidi fazer isso justamente para buscar uma melhor qualidade de vida, mais segurança comparado à cidade que eu morava no Brasil e até para eu poder concluir a minha graduação com talvez um grau de educação muito maior. Além dessa experiência de ter realmente migrado para cá recentemente, eu também tenho a minha experiência por ser sócio de um escritório de advocacia que trata muito sobre migração para Portugal. Então tudo que eu vou falar aqui é baseado em experiência própria e também experiência de mais de 1000 clientes que já lidamos em mais de 15 países para Portugal. Uma mudança de país exige muito planejamento financeiro, muito planejamento também emocional. E também tem a parte chata que é documental. E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje para que você não tenha tanta dor de cabeça buscando milhares de informações diferentes pela internet. Já dando também um pequeno spoiler de uma parte do vídeo, um dos pontos que me salvou na minha mudança para Portugal foi a minha reserva de emergência. Então assiste o vídeo até o final para você entender realmente todo o passo a passo. Meu nome é Pedro Aleixes e eu falo de imigração e economia dentro desse canal. Se você se interessa por esses temas, já se inscreve no canal aqui embaixo e assiste o vídeo até o final para também me deixar um like para eu saber que você gostou do vídeo de verdade. Primeiro vamos começar com uma parte muito importante. O que significa visto? O que é imigrar e emigrar? Emigrar é basicamente quando você sai do país. Então, quando tem esse E na frente aqui, significa que você está saindo de um país para ir para outro. Imigrar significa quando você está chegando em um país. Então, por exemplo, quando eu estava chegando aqui em Portugal, se tem o I, significa entrar. E visto é basicamente algo que você precisa para poder viajar para alguns países. Então, por exemplo, para a Europa, você não precisa de visto de turista para poder passear. Já para os Estados Unidos, você precisa, sendo brasileiro, de um visto de turista para poder entrar nos Estados Unidos e passear. Existem milhares de tipos de visto que abrangem milhares de tipos de casos de pessoas diferentes. E com certeza, não tenha dúvidas, existe um visto que vai caber exatamente na sua situação. Vou dar um exemplo. Para mim, a minha mudança do Brasil para Portugal encaixou perfeitamente com o visto de estudante. Visto de estudante, já que eu pretendia concluir a minha graduação aqui em Portugal. Para outra pessoa, pode ser que um visto de estudante não caiba tanto, apesar dela querer fazer um curso técnico ou algo assim. O foco dela é, por exemplo, trabalhar. Então, talvez o que melhor encaixe para ela seja para Portugal um visto de trabalho ou um visto de procura de trabalho. Agora, meu foco não é nem trabalhar e nem estudar. Talvez o meu foco seja fazer simplesmente uma mobilidade acadêmica para ficar um período em Portugal em uma universidade. Também vai existir um visto específico para isso. Se você quer abrir uma empresa aqui em Portugal e investir no país, também existe um visto específico para isso. Então, basicamente, o visto ele só vai te permitir morar naquele país por um determinado tempo para poder prestar uma atividade em específica. Se eu vier, por exemplo, com visto de trabalho aqui e começar somente a estudar e não trabalhar, acaba que eu posso perder esse meu visto e posso até ser deportado. Por exemplo, eu vim como estudante, eu posso sim trabalhar, só que eu tenho que seguir legislações específicas porque o meu foco do meu visto não é trabalho. Então, eu acho que você entendeu o ponto que eu quis dizer. E também é importante eu ressaltar que brasileiro não precisa de visto para vir para a Europa para passear. Então, conhecer realmente a União Europeia. Agora, para morar, pedir uma residência, trabalhar, estudar, você precisa sim de um visto para morar aqui na União Europeia. Então eu dei uma geral para vocês até do que é visto, do que é imigrar, emigrar, e eu já falei também de alguns vistos em específicos que são de estudante, o de trabalho, de procura de trabalho e o de empreendedor. Cada um desses vistos vai ter as suas características específicas e você consegue descobrir exatamente as características de cada um desses vistos simplesmente dando um Google. Então, por exemplo, se você cair no site da VFS dando um Google, você consegue ver todas as características específicas para um visto de estudante. Você consegue ver as características específicas para um visto de procura de trabalho. E esse site que eu falei, do Brasil para Portugal, eu vou deixar no link aqui na descrição para que você possa ir direto para esse site e olhar os maiores detalhes desse visto em específico que você está buscando. Agora, um ponto também importante é o que fazer antes de migrar. E aqui eu vou deixar bem claro que o ponto específico que eu estou falando é para Portugal. Você que já mora no Brasil tem muitas noções desde que era pequeno. Por exemplo, quanto custa as coisas no mercado, quanto é o custo de vida e as contas de casa no lugar que você mora. E claro que você já está acostumado com todos os outros aspectos culturais da região, do país que você mora. Se você migrar, por exemplo, dentro do próprio Brasil, de uma região do sul para uma região do Nordeste, você vai sentir uma diferença brutal em como as pessoas lidam no dia a dia e também nos preços das coisas. E não é diferente para mudar de país. Para você vir para cá realmente, você precisa pesquisar tudo isso.
custo de vida, aluguel, contas de casa, qual o custo de tudo isso e também como funciona a cultura do país que você quer migrar. Então, para que você tenha uma mudança de sucesso, é importante você também ter um planejamento e um entendimento de sucesso de acordo com aquele objetivo que você tem, que é migrar, por exemplo, para Portugal para estudar. E existem diversos erros comuns que eu consigo ver como sócio de um escritório de advocacia que atua nessa área. Por exemplo, muitas pessoas vêm para cá e acham que consegue trabalho tão fácil assim, no dia seguinte vai estar trabalhando com um contrato de trabalho na mão e que não vai ser nem um pouco perrengue, ela vai conseguir arcar com todos os custos de vida. São pequenos erros comuns que muitas pessoas cometem por achar que a Europa é um milagre. Mas não é assim. Requer sim muito planejamento, requer sim muito trabalho, muita luta para que você possa alcançar todas as coisas que você quer aqui dentro desse país e desse continente. Então, antes de se mudar, o que você mais precisa é se planejar da forma correta. Tanto emocionalmente, para que você não fique em depressão depois que você mudou de país sozinho, quanto financeiramente, para conseguir arcar com todos os custos de documentação, que inclusive é o ponto que eu vou falar agora. Existe uma lista imensa de documentos que você precisa e dependendo, claro, do seu visto, existem mais ou menos documentos e tipos diferentes. Mas dando um exemplo em específico, que é o visto de estudante, o que eu precisei realmente de documentação para poder vir aqui para Portugal estudar numa universidade? O passo começou muito antes. Lá em dezembro de 2023, quando eu comecei a buscar tudo o que eu precisava para realmente vir para cá, e eu só cheguei aqui em junho, então eu tive uns meses de preparação. O que eu precisei antes foi encontrar a instituição que eu queria estudar e também depois buscar quais documentos aquela instituição ia precisar para que eu pudesse ingressar nela. Descobri que lá tinha o curso de Direito, descobri como eu poderia me candidatar e tudo isso eu encontrei no site da universidade. Dentro do site da universidade eu descobri que para me candidatar eu ia precisar de nota do Enem, de declaração de honra, de documentos de conclusão do ensino médio e, claro, de um passaporte, por exemplo. Então, existem diversos documentos que não são pedidos, por exemplo, para um visto de procura de trabalho ou um visto de trabalho. E esses eu precisei para que eu pudesse entrar na universidade, porque eu precisava da certidão da universidade para que eu pudesse pedir o meu visto. Então, ok, primeira etapa para mim foi conseguir encontrar e entrar em uma universidade aqui em Portugal, sem documentação nenhuma, sem visto nenhum até o momento. Depois que eu entrei nessa instituição, eu precisei pedir uma declaração para emissão de visto, porque agora eu estava precisando estudar em Portugal, já que eu já estava até ingressado em uma instituição de Portugal. Peguei esse documento, juntei com todos os outros documentos que eu precisava para pedir o visto, que são os seguintes: passaporte, preenchimento de formulários, preenchimento de checklist, certidão criminal, apostilada e alguns outros formulários que são, por exemplo, declaração de onde eu ia ficar, entre outras coisas desse tipo. Para alguns casos pode ser necessário também extrato bancário e também até seu imposto de renda. Agora, se você nunca fez seu imposto de renda, por exemplo, você pode declarar isento ou utilizar o de quem é seu representante. Outro documento importante foi um seguro viagem, que para quem é brasileiro, você consegue emitir o PB4, que é um documento que te protege e te segura da sua viagem e que serve para o pedido de visto. Você não precisa pagar um seguro viagem específico, você já tem direito a esse aqui dentro do Brasil. Todos esses documentos precisam estar muito bem atualizados e bem preenchidos. Então não tira todos eles com tanta antecedência, porque provavelmente você vai precisar renovar dependendo da data. E um ponto que eu falei que foi a certidão criminal apostilada é uma simples apostila diária que você consegue fazer nesse documento quando você vai em um cartório na cidade que você mora, provavelmente tem um. Então eu dei um geral aqui, especificado sobre o visto de estudante, depois eu peguei todos esses documentos e eu mandei para o consulado junto com o meu passaporte. Depois de um tempo eles analisaram o processo e eu recebi de volta na minha casa o meu passaporte com o visto. Dependendo do país que você quer migrar, por exemplo, os Estados Unidos, vai ser necessário você agendar também uma entrevista e também a coleta de biometria. E se você não está em um grande centro, você vai precisar se direcionar para algum, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Lá você vai ter que levar todos os seus documentos, você vai passar por uma entrevista e aí sim você vai descobrir se seu visto foi aprovado ou negado. No caso do visto de estudante aqui para Portugal, eu descobri que o meu visto foi aprovado quando eu recebi ele em casa com o meu passaporte. Então não tem nenhum e-mail que vai te falar que seu visto foi aprovado, seu visto foi negado. E é muito importante você preencher tudo nos micro detalhes para que você não cometa nenhum erro e não precise arcar com o custo de ter que pedir tudo de novo. Inclusive é nesse ponto que entra uma assessoria jurídica especializada na migração. E se você está buscando uma assessoria específica para isso, para que você possa realizar a sua mudança para Portugal muito mais tranquilo para você,
para sua família, independente do motivo que você queira vir, por exemplo, procurar trabalho, já com trabalho, ou até mesmo para estudar. Eu vou deixar o link na descrição do escritório que eu sou sócio, e você vai cair no WhatsApp e conversar diretamente com eles para que você possa marcar com a doutora para conversar, ou até mesmo já descobrir o visto que você quer para que você possa dar entrada e realizar a mudança para sua vida nova na Europa. Link na descrição para que você possa realizar a sua mudança. Vou reforçar de novo a importância do planejamento financeiro porque foi um ponto importante. Eu já falei dos documentos, já falei de como é feito o pedido do visto, mas eu quero enfatizar sobre o custo de tudo isso. Tudo que você precisa fazer é apostilar documentos, emitir certidões, preenchimento de formulários, até enviar coisas pelo correio para o consulado, vai te custar uma grana. E essa grana você precisa estar preparado para poder ter ela separado no momento dos custos que você vai tendo. Então, por exemplo, para você pagar a sua certidão, você precisa já ter os R$ 90 que você vai precisar por certidão que você for apostilar. E tudo isso eu utilizei da minha reserva de emergência. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre organização financeira, sobre como você pode cuidar melhor do seu dinheiro e até aprender a investir. E dois desses vídeos muito importantes é sobre reserva de emergência, onde eu ensino o que é, e no outro vídeo eu ensino como que você pode investir, os tipos de investimentos adequados para colocar a sua reserva. A minha reserva de emergência, mesmo com 6 meses de planejamento, salvou a minha mudança, porque os custos você nem percebe e eles vão só aparecendo. E você vai precisar arcar com passagem aérea, com algum lugar para morar aqui em Portugal, até conseguir se organizar financeiramente ou até conseguir um trabalho. Então a reserva de emergência é fundamental para que você possa manter uma qualidade de vida e não acabar penando simplesmente por não ter se organizado com antecedência. O que você pode fazer também é, se você estiver se preparando com mais antecedência ainda, você pode simplesmente começar uma caixinha ou separar uma reserva específica para isso. Então uma reserva para os gastos da sua mudança para outro país, diferente da sua reserva de emergência, que ela é para emergências. Então a minha reserva foi crucial na minha mudança de país e provavelmente pode ser que ela seja também na sua. Se prepare com antecedência financeiramente e também com todos os documentos e custos que você vai ter que ter. Sem ela, minha mudança teria sido mais estressante, teria sido muito mais complicada e talvez eu teria até me endividado para conseguir concluir a mudança em paz. Agora, preparativos do que precisa ser feito antes de embarcar. É muito importante você deixar uma procuração para alguém de confiança para caso precise resolver alguma coisa ainda no Brasil. E outras coisas é você se preparar para a época que você está chegando no país. Se tiver frio, você precisa trazer casacos. Se tiver calor, é bom você comprar casacos aqui porque roupa aqui é um pouco mais barato. E também traga um pouco de dinheiro, mas não passe o limite de 10 mil e pouquinho, senão você pode ser barrado na fronteira. Utilize aplicativos, por exemplo, o TransferWise, que inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer sua conta, que é um aplicativo incrível para você ter uma conta já estando aqui na Europa. E esse aplicativo serve para qualquer viagem que você vá fazer, por exemplo, para o Uruguai, para a Argentina, para os Estados Unidos, ou até mesmo para outros países, por exemplo, utilizar a libra esterlina estando em Londres. Eu cheguei aqui com esse aplicativo e já pagava tudo por aproximação com o meu celular, ou se você quiser, você pode pedir o cartão deles, que também é isento de taxas, e você vai ter, sem custo algum, um cartão de débito internacional. Então, separe um pouco de dinheiro, entenda o clima do lugar que você está indo e também as roupas que você precisa levar, se prepare para poder despachar malas e custos relacionados a isso. E também separe um dinheiro para que você possa desfrutar um pouco até do aeroporto, comprar ali um Starbucks para você, ou até mesmo fazer compras no Duty Free dentro do aeroporto de São Paulo, ou até aqui na Europa, porque é muito bom e é muito mais barato. Revise todos os documentos que você precisa trazer, todos os documentos que você precisa deixar, todas as organizações de documentos de cartão de embarque, de passaporte, para você não esquecer em casa. E também se prepare para passar pela imigração, porque pode ser que demore por causa das filas e dos atrasos, ou pode ser que seja rápido. A imigração pode demorar 3 horas, pode ser em 5 minutos, depende muito. E dica pra você que vai passar na imigração e tá até agora no vídeo. A imigração é muito tranquila, simplesmente entregue o seu passaporte e responda somente o que for perguntado pra você. Se ele te perguntar onde você vai ficar, entregue um papel que mostre onde você vai ficar. Se ele te perguntar o que você vai fazer naquele país, simplesmente diga que você está vindo estudar e mostre um comprovante da universidade. Se você fez tudo certo, se você tem um visto, você não tem nada a temer e não precisa ter medo. É só fazer o que é certo, que dá tudo certo. Agora, para você que está vindo mudar aqui para Portugal, se prepare também para chegar aqui e emitir os seus documentos portugueses, seja ele NIF, seja ele NIS, e até mesmo separar tudo para poder ir para o agendamento depois
e conseguir o seu cartão de residência. Você vai precisar de um atestado de morada, de um contrato de arrendamento, que é o lugar que você vai morar. Você vai precisar do NIF, do NIS, do contrato de trabalho, da declaração da instituição. Você vai precisar ir no dia do agendamento preparado também para conseguir o seu cartão de residência. Você vai precisar abrir uma conta bancária aqui em Portugal e também vai precisar tirar outros documentos que são essenciais e que, se você quiser um vídeo específico falando sobre como é depois que você chega em Portugal e o que você tem que fazer com muito mais detalhe, deixa aqui nos comentários que eu faço para você. Para você que está vindo procurar trabalho com um visto de procura de trabalho, existem sim diversas formas de conseguir um emprego um pouco rápido. E esses empregos são principalmente empregos de restauração, que são empregos mais básicos, por exemplo, de limpeza, dentro da praça de alimentação de um shopping em alguma das lojas, ou de encarregado no mercado, ou de repositor. É só você pegar o currículo e entregar em todos esses lugares que você consegue um emprego sim. Eu não vou te garantir, mas a probabilidade disso dar certo é muito grande. E assim você já deu o primeiro passo para estabilizar aqui no país. Vai bem vestido, imprime um monte de currículo, entregue um monte de lugar que em algum deles você vai se chamar. O mercado de trabalho aqui é acessível e você precisa estar aberto a oportunidades diferentes, principalmente porque você está chegando agora e você precisa de algum emprego, por exemplo. E se você está estudando, mas ao mesmo tempo precisa trabalhar, também é possível conseguir um emprego de part-time, que aqui se chama meio período. Você vai conseguir tendo muito mais dificuldades, de menos tempo, claro, para estudar e trabalhar, mas é possível. E também vou adiantar um pouquinho que é a possibilidade lá na frente de conseguir um passaporte europeu. Assim que você passa pelo agendamento, você consegue seu cartão de residência, que dura 2 anos, e você renova ele para mais 3 anos, depois você renova para o permanente com um pedido de nacionalidade para conseguir o seu passaporte vermelho. Depois disso, migrar por dentro da Europa se torna muito mais fácil. Depois que você forma aqui, você consegue emprego também muito mais fácil, você consegue emprego em outros países para ganhar muito mais do que o salário mínimo da Europa de Portugal pode te oferecer. E para mudar também para outro país, se você quer mais informações sobre isso em um vídeo específico, deixa no comentário aqui embaixo pedindo que eu com certeza faço para vocês. É muito possível migrar para Portugal com segurança e o passo a passo que eu dei para vocês sim foi um pouco mais rápido, mas é um passo a passo que já vai dar um norte com certeza para que você possa fazer o início da sua mudança. Principalmente se você acessar o link da descrição e falar conosco para que a gente possa realizar todo esse trabalho para você e você possa se preocupar com o que é importante, a mudança com a sua família. Toda a parte documental você não vai precisar se preocupar se você entrar em contato com a gente. Lembra que se você estiver organizado financeiramente, com um caixa para sua mudança, tudo vai ser muito mais fácil. E busque entender muito bem o visto que vai encaixar melhor com o seu perfil em específico. Prepare para sua chegada, que aqui é uma cultura diferente, mas também é muito bom. Ainda assim, você precisa sim tomar cuidado na rua, não ficar bobeando com o celular na mão, isso é mundial, você precisa fazer isso em todo lugar. Principalmente se você morar em regiões um pouco afastadas dos grandes centros, você vai ver que é muito mais tranquilo. Esses então são os pilares para uma mudança bem sucedida. Agora me conta aqui nos comentários, você está querendo mudar de país por quê? Por que você está vendo esse vídeo? Eu vou responder todo mundo que comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui embaixo no botão de gostei que vai me ajudar demais. E se você também quer assistir mais conteúdos desse tipo, eu vou deixar alguns vídeos para vocês na descrição aqui embaixo. E também pode se inscrever no canal e entrar no canal para ver outros conteúdos. Eu vou enfatizar de novo, estar preparado financeiramente é igual a uma mudança de sucesso. Obrigado por ter assistido até aqui. Assiste esse vídeo aqui para você aprender mais sobre a mudança para Portugal e como está sendo os meus primeiros 3 meses aqui. Te vejo nele e tchau!